Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro curso Mont Papier de decupagem com papel de arroz. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Lourenço, sou mais conhecido como Lourenço e sou aquele artesão das horas vagas, já há muitos anos. E se vocês derem uma olhada no meu perfil, que é o @refigurarte-com-temudo, lá é o local onde eu exponho meus trabalhos e, é claro, participo várias vezes, junto com a Mont Papier Crafts, das lives do projeto Seasons, sempre trazendo algum projeto novo para vocês. Bom, gente, mas esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos que vai falar sobre decupagem, mas decupagem especialmente com um papel que eu amo, que é o papel de arroz. E é um projeto muito interessante da Mont Papier, porque esse projeto vem resgatar o trabalho feito com esse papel que tem uma infinita possibilidade de aplicação. A Ana me convidou para fazer esse projeto, como eu disse, são 5 vídeos. Esse é o vídeo introdutório e nós vamos ter mais 4 vídeos. Um com decupagem com papel de arroz em madeira, um com decupagem em papel de arroz em metal, um outro que é o papel de arroz no vidro e um quarto com papel de arroz para fazer trabalhos de scrapbook que vai ser apresentado pela Ana Cláudia. Então ela me apresentou esse projeto, eu comprei a ideia e acho que a gente precisa divulgar muito mais para o mercado brasileiro a utilização desse tipo de papel. E como um vídeo introdutório, a ideia é falar então sobre a história da decupagem com papel de arroz, que são 2 processos e 2 etapas que a gente precisa ver separadamente. A primeira delas é a palavra decupagem, né? Hoje, quando a gente liga a nossa TV no YouTube, o nosso computador, ou faz uma pesquisa no Google com a palavra decupagem, para ver trabalhos que acontecem, que muitas pessoas trabalham com decupagem, a gente associa decupagem ao processo de colar papel em uma superfície. Mas, gente, decupagem não é bem isso. A palavra decupagem vem da palavra francesa, que é découper. E découper, traduzindo para o português, quer dizer, na verdade, recortar. Então, fazer um trabalho de decupagem é fazer um trabalho de recorte de imagens e figuras e recriar esse papel fazendo a colagem, aí sim, e a superposição de imagem, criando novos ambientes e novos formatos. Então, decupagem é exatamente isso. E qual é a origem desse processo, né, da decupagem? Na verdade, tanto a decupagem quanto o processo da fabricação do papel de arroz vem do Extremo Oriente, de países do Sudeste Asiático, do Extremo Oriente, como o Japão, a China, a Coreia, e o Sudeste com países como Tailândia, Laos, Camboja. Na verdade, a decupagem tem um foco maior na China. O processo mais antigo já descoberto de decupagem foi nos túmulos encontrados na Sibéria, na Rússia, russa, mas o grande desenvolvimento do processo do recortar, recriar e colar teve o seu grande impulso na China. E lá foram desenvolvidos muitos trabalhos realizados com tecido, com papel e por aí adiante. Mas como essa técnica do recortar e colar chegou até o Ocidente? Chegou, por exemplo, até a Europa e chegou até nós aqui no Brasil. Bom, gente, na história, vamos seguir lá para o século VII, século VIII, X, XII, Idade Média, até mais ou menos o século XIX. Existia na Ásia uma rota comercial, que era a mais importante rota comercial da história da humanidade, porque eu costumo dizer que o berço da nossa sociedade ele só existe por conta dessa rota comercial, que era uma rota chamada a Rota da Seda. Na verdade, a rota não era uma rota específica para a venda da seda oriental,
mas estudiosos do século XIX acabaram adotando esse nome, a Rota da Seda, para comentar sobre um complexo sistema de comercialização entre o Ocidente e o Oriente. E essa rota, digamos, era o computador da época da Idade Média. E o ápice dessa rota comercial foi justamente durante a Idade Média. E um pouquinho depois da Idade Média, quando chega o período das grandes descobertas, esse caminho, que seria uma rota por terra, né, ele passa a ter também uma possibilidade de uma rota marítima, que é depois do século XVI, com as grandes descobertas marítimas de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, quando então o europeu, por conta da dificuldade de transitar entre o Oriente e o Ocidente, com todas as invasões, guerras, eram caravanas, era um processo muito complicado, eles recriam essas rotas, que são as rotas marítimas, e dobram o Cabo da Boa Esperança, né, que fica no extremo sul da África do Sul, para chegar até as Índias para comercializar. Então, a partir do século XVI, século XVII, século XVIII, essa rota é dividida em duas partes, uma rota terrestre e uma rota marítima. E isso foi muito importante no intercâmbio de ideias, no intercâmbio de criação. A Rota da Seda, na verdade, não é uma única rota, não é um único caminho por terra. São pelo menos 5 caminhos. Tinha um caminho que vinha do extremo norte da Rússia, tinha um caminho que vinha do extremo oriente, da China, do Japão, tinha um caminho que vinha da Pérsia, que hoje é o Irã, tinha um caminho que vinha do Oriente Médio, ali da região da Arábia Saudita, Sultanato de Omã, passava por Israel, e tinha a rota que era a rota que vinha da Europa. Então os comerciantes não atravessavam de um lado para o outro, ou seja, não iam de um extremo oriente ao extremo ocidente. Essas rotas convergiam todos para um país, um determinado lugar, que ficava justamente na Ásia Central. Esse país hoje chama-se Uzbequistão. Então cidades como Riva, Samarcanda, Bukhara, esse país inclusive ele é conhecido como o país da Rota dos Encontros. A rota que vinha da Índia, a rota que vinha da Pérsia, a rota que vinha da China, da Europa, do extremo norte, convergiam e se encontravam, então, nesse país. Por que eu estou contando essa historiada toda? Porque é muito interessante saber como foi que a decupagem chegou no Ocidente, que acontece mais ou menos no fim do século XVIII, século XIX. Gente, quando a gente fala século XVIII, século XIX, a gente tem que falar de um momento da história que foi um momento de florescência das artes. Tudo por conta desse intercâmbio. Então, por exemplo, no Oriente tinha a invenção da bússola, tinha a invenção da pólvora, ou seja, começam a surgir as armas, os persas com o sistema de irrigação, com as escrituras, com os livros, os ocidentais com outras matérias. Então, essas ideias todas eram intercambiadas nessa rota. E nesse intercâmbio vinham, então, esses produtos, que eram produtos feitos com pintura e também como decupagem para ter um preço mais acessível. E isso foi introduzido na Europa, século XVIII. E ele surge na Europa como a chamada arte dos pobres. Por quê? Os pobres não tinham dinheiro para comprar um móvel, por exemplo, ou uma peça com uma pintura original. Eles faziam o quê? Pegavam recortes, pedaços de imagens, figuras, livros antigos, recortavam e iam fazendo suas montagens. Só que isso, logo depois, chega às cortes europeias, como a corte inglesa, a francesa. E quando chega à corte, é claro, todos que estão à sua volta, condes, condessas e etc., acabam adotando esta técnica. E a grande divulgadora do processo da decupagem foi uma rainha do período da Revolução Industrial, como eu disse, século XVIII e XIX, que foi a Rainha Vitória. Ou seja, a Rainha Vitória tem um nome importantíssimo para a história de todo mundo. E é claro que com a Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII e século XIX,
os papéis começaram a ser impressos por máquinas, começou a ter mais fartura, barateou mais ainda e facilitou a vida, então, para a criação de trabalhos ligados à decupagem. Então, assim chegou a decupagem no Ocidente e assim ela foi distribuída. E no final do século XIX, depois de ter havido, né, já estava no processo de encerramento da chamada Revolução Industrial, foram surgindo movimentos artísticos, né, pelo menos no século XIX. Na segunda metade, a partir de 1851, começa a surgir na França um movimento que vai justamente ser denominado como arte moderna. E o primeiro estilo da arte moderna na Europa é um estilo bastante conhecido nosso, que é o impressionismo, que foi um movimento que quebrou com as regras com a chamada arte tradicional. E aí tudo bem, vamos lá, veio o impressionismo, veio depois o expressionismo, várias outras tendências como o cubismo e etc. E já no início do século XX, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, de 1910, surge um movimento na Europa chamado Arts and Crafts. É aí que o artesanato, é aí que a decupagem recupera parte do seu prestígio e toma um outro formato. A industrialização praticamente detonou com o processo artesanal. Mas esse movimento chamado Arts and Crafts, ele foi um movimento que teve uma retomada, quase que um retrocesso à Idade Média, quando existiam as chamadas guildas. Guildas eram grupos de artesãos, então quem fabrica sapato, quem fabrica roupa, quem fabrica toalha, então eram as chamadas guildas. E esse movimento Arts and Crafts, ele vai um pouco antes de 1910, já como eu disse, no século XX, dar um outro valor ao processo artesanal. E aí, minha gente, quando eu falo do impressionismo, a gente fala da invasão de uma coisa chamada japonismo, que é a vinda da cultura ocidental para a Europa. Então, se vocês olharem quadros de Matisse, Degas, Van Gogh, Claude Monet, eles todos sofreram uma grande influência da arte japonesa, chamada ukiyo-e. Tá, Lourenço, mas nessa confusão toda, o que tem a ver o papel de arroz? Bom, a arte japonesa, como eu disse, o surgimento do papel de arroz acontece quase que simultaneamente em alguns países, né? Como o Sudeste Asiático, China, que eram países que produziam arroz. E com a palha do arroz, eles produziam, então, esse papel. Só que esse papel ele não tinha valor até mesmo na China, até mesmo no Sudeste ou no Japão, porque os artistas acadêmicos, ou seja, os mais famosos, utilizavam como material para suas telas, ou seja, o Canva da época era feito com a chamada seda. Acabei de falar da Rota da Seda. E quando chega século XVII, um pouquinho antes do que aconteceu na Europa, no Japão acontece uma chamada também Revolução Cultural, onde os artistas resolvem abandonar a estrutura acadêmica da pintura e seda e partem para a criação de projetos mais lúdicos, mais fantasiosos, digamos assim, e com mais liberdade de ação. Então é justamente aí que se cria um estilo de pintura no Japão chamado de ukiyo-e. Ukiyo-e é quase um movimento de libertação daquilo que era a prática acadêmica. E nessa época começam a ser trabalhados então o papel de arroz, que era um papel feito para fazer umbrella não, é para fazer sombrinhas femininas, biombos, coisas assim. E eles então abandonam um pouco a seda e começam a assumir o papel de arroz como um excelente papel para fazer trabalho. E é nesse momento que essa cultura vem do Oriente para o Ocidente, se encontra com a chamada Revolução Industrial, produção em massa, a influência japonesa na cultura europeia, na arte europeia, como o impressionismo. E aí começa a se fundir, então, essas tecnologias e esses materiais.
E o papel de arroz, com a Revolução Industrial trazido do Oriente, ele vai para as impressoras. Então ele começa a ser fabricado em larga escala, começa a ter preços acessíveis e com essa movimentação da Revolução Cultural japonesa e mais a Revolução Cultural na Europa, o papel de arroz começa a ser extremamente utilizado na produção de xilogravuras e litogravuras. Bom, a xilogravura são as gravuras feitas com a impressão, né? É tipo uma máquina, mas a xilo é feito na madeira. Eles fazem o desenho na madeira, escreve e faz como se fosse um carimbo. Pinta de preto, bota lá, faz a impressão e depois vai colorindo. A litogravura é feita a mesma coisa, só que o carimbo, né, a peça é feita na pedra e se imprime. E tem a gravura tradicional, que já vem aí um pouquinho depois. Então todas essas técnicas vão ser aplicadas no papel de arroz. Então, minha gente, é assim que acontece a chegada da decupagem na Europa e é distribuída para o mundo inteiro. É assim que o papel de arroz sai da Ásia com essa revolução cultural e esse intercâmbio chega na Europa. A Revolução Industrial facilita a impressão desses papéis com temas variados e por aí vai. Só que ao longo dos tempos, gente, você me pergunta, mas decupagem só pode ser feita com papel de arroz? Não, gente. Na verdade, qualquer tipo de papel pode ser utilizado para fazer decupagem. Aqui no Brasil, eu vejo que a grande maioria dos artesãos e dos artistas que trabalham com decupagem utilizam o guardanapo, que é um produto ótimo. Eu trabalho também com guardanapo, nem sempre eu uso papel de arroz, mas eu utilizo vários outros tipos de papel. E a minha descoberta mais recente, nos últimos 3 anos, foi o papel de arroz. E ele é um papel mais estruturado, ele é um papel dificilmente vai enrugar e a mesma integração que você consegue ao fazer o recorte e colagem do guardanapo, você consegue produzir também com o papel de arroz. Agora, o papel de arroz no Brasil não é fácil de ser encontrado, porque aqui a gente não tem esse tipo de produção. Então, todo o material de papel de arroz, ele é um material importado, o que faz com que esse papel seja um pouco mais caro. Mas em compensação, gente, os motivos são muito mais artísticos, são muito mais bonitos e você pode fazer uma infinidade de projetos. Para vocês terem uma ideia, vamos falar do papel de arroz. O papel de arroz, eu costumo dizer que existe um papel de arroz que é um papel de arroz de fundo e tem um papel de arroz que eu digo que são peças em destaques. Vamos dizer, esse papel aqui, que é um papel da estamperia, ele é um papel que eu posso dizer que ele é um papel de fundo. Você pode aplicar ele numa caixa, num metal, ou seja, onde você quiser, num papelão, que é esse papel que vocês estão vendo aqui. Esse outro papel aqui, que também é da estamperia, ele já é um papel que ele já te induz a fazer peças menores, peças soltas e composições. Inclusive, esse é o papel que eu vou utilizar para fazer a decupagem no metal. Então, você pode ver que a confecção e o desenho é diferente. Tem alguma coisa que me impeça a recortar esse? Não. Mas como esse tem um fundo com cor intensa, eu vou ter que fazer a chamada fusão de cores. Esse daqui eu tenho um fundo branco e as peças são soltas. Se eu recortar esse papel e colar ele num fundo branco, ele vai se integrar perfeitamente e eu posso montar uma composição. Então, minha gente, a ideia é justamente valorizar o papel de arroz. E qual é a diferença entre esse processo de falar de fundo e de peças soltas? Por exemplo, essa peça aqui eu fiz numa live, que foi uma live da Mont Papier, em que eu usei essa moldura, que na verdade é um porta-retratos, e esse fundo aqui, ou seja, eu utilizei aqui a coleção do Sir Vagabond, que é no estilo steampunk, com essa figura desse homem alado.
Mas para fazer o fundo, eu queria fazer um fundo apocalíptico. Eu usei um papel de arroz de fundo, colei ele como o fundo do cenário e esse papel se chama-se Woke, ou seja, na verdade Woke quer dizer carvalho. Então esse é um papel que imita o carvalho que eu utilizei para servir de fundo como se fosse um céu apocalíptico. Fiz algumas aplicações em cima da própria moldura e criei essa peça. Nessa outra peça aqui, que é uma caixa, que eu também fiz numa live da Mont Papier, eu também usei um papel da Estamperia, que é o papel da libélula com um motivo oriental, e fiz alguns apliques em cima, ou seja, eu não fiz recorte nenhum, usei ele de maneira inteira. Agora, gente, olha que interessante como a gente pode fazer um trabalho com fusão de imagens. Vocês estão vendo isso aqui é um porta-revistas, um porta-livros, que já estava bem velhinho, eu tinha aqui em casa. E aqui, se vocês olharem, dessa metade aqui, onde está a cabeça da garça para baixo, é papel de arroz. Daqui para cima é pintura com tinta PVA. Eu usei, inclusive, as tintas Allegro da Estamperia. E esse papel, quando chegou para mim, ele ficou na minha mão um tempão sem saber o que eu ia fazer. Ele tinha esse papel na parte de baixo, essa garça, e na parte de cima do papel eu tinha esse lago com esse barco. O que eu fiz? Eu rasguei o papel ao meio, colei a parte de cima do papel nessa parte inferior, que é o barco, e coloquei a garça nessa parte aqui. Daqui para cima eu fiz a integração do papel, fazendo essa pintura com essa aplicação em decupagem das garças voando. Ou seja, não dá nem para perceber aqui o que é papel, que é essa parte de baixo, para o que é pintura. A fusão ficou perfeita. Então o papel de arroz, ele é bom para fazer todos esses trabalhos. Então, minha gente, nós vamos começar agora o nosso curso de decupagem. Espero que toda essa historinha que eu contei para vocês ajudem a vocês no processo da criação. E como eu disse, nós teremos agora mais 4 vídeos além desse, que é a aplicação do papel de arroz na madeira, o papel de arroz no vidro, o papel de arroz no metal e o papel de arroz no scrapbook, que será ministrada a aula pela Ana Cláudia. Então, minha gente, sejam todos bem-vindos ao mundo do papel de arroz. Vamos juntos. Tchau, até o próximo vídeo.